chegou o segundo jogo da nossa seleção e estamos aqui reunidos, preparados, empolgados, motivados, time jogo aberto, convocado em campo, literalmente na Copa do Mundo. Como é que é, Rona? Bom dia pra você! Bom dia, meu vida Renata! Que coisa linda! Vai, Brasil! hein? Hoje, hein? No mínimo 3, hein? No mínimo! No mínimo, bebê! Eu também quero. Hoje, uma boa atuação. Cedo. Doutor Marco Aurélio Cunha, nós estamos aqui vitaminados, daquele jeito. Imagina os jogadores acordando no hotel, pensando na Escócia. Como é que funciona tudo isso, doutor? Bom dia. Bom dia, em Miami, calor, aquele cenário maravilhoso. Você jogar pela seleção brasileira, uma Copa do Mundo. Eu acho que não deve ter nada melhor do que isso, Renato. Olha, tem coisa melhor do que isso, será? Mas é noutra área. No futebol, não. No futebol, a Copa é o ápice. Mas na vida, Scarpe, tem muita coisa boa. Bom dia. Beijo pra vocês, o doutor tá parecendo um canarinho fofinho. Depois eu vou mostrar quem ele é. Canarinho belga. Daqui a pouquinho a gente assume o Canarinho negrão pistola. aí. Doutor, o senhor seria o canarinho pistolinha, é? Chico Garcia, hoje não tem mau humor, queremos o Brasil bem em campo. Doutor! Ai, eu amo. Que loucura. Hoje em dia, Renata Fã, bom dia a todos. De dominar as Highlands escocesas. De dominar o whisky escocês. Que oração, De subir até Inverness. Aí sim. Lá no Lago Ness. Chico. Derrotar o monstro do Lago Ness. Você que conhece os castelos da Escócia, Chico. Que lugar. Nossa, Eilean Castle, o mais lindo de todos, nas Highlands lá. Eu quero Mas hoje é sentir. dia de derrotá-los e quero ver se o Capelanes vai vestir um kilt aqui no programa. Aquela saia, tocar uma gaita de flores. Você tá doidão, Chico? Vamos encomendar essa missão. Será que ele aparece de saia até o final do programa, o Capelanes? Era só o que faltava, né? Só. Ulisses, com certeza, não. Agora é o seguinte, Brasil, hoje, não importa o placar, queremos um resultado positivo e ninguém aqui no programa merece mais esse presente do que Cícero João, esse cara que hoje faz aniversário. Dizem que algumas pessoas nasceram com estrela. Hoje é aniversário de Lionel Messi. No dia do Cicinho. Então, eu quero dizer que você é uma estrela da vida, um cara legal, gente fina, chegou no programa e dominou, conquistou seu espaço, bom demais no que faz e é uma pessoa que merece felicidade. Cicinho, comemore. Obrigado, Vai, Corinthians, Cicinho! Sabe quem nasceu hoje também? O João, que virou santo. Hoje é São João. São João. E também, ó, parabéns especial pra Estherzinha, minha filha, 10 anos. Olha! Todo mundo em festa, então! Exatamente. Então, o presente, o Papai do Céu me deu, que é a Estherzinha, a Eloá, o Emanuel, mas hoje também é o dia da Esther. Obrigado, Rei. Obrigado vocês, amigos. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Nessa alegria, né? Olha que contagioso esse programa. E comemorar assim, trabalhando, se divertindo, é melhor ainda. Deus abençoe. É isso aí, viver bem, né? A gente vive bem no trabalho. Edu Dracena, você hoje poderia pegar aquele zap, mandar uma mensagem de capitão para capitão, conversar com o Marquinhos, dar uma segurada no ambiente, uma tranquilizada, uma acalmada. Edu, hoje queremos o Brasil não só vencendo, mas convencendo, jogando bem. Contra o Haiti evoluiu, mas agora é outro adversário, outro jeito de jogar, que o Brasil possa ter sucesso. Bom dia. Bom dia, Renata. Com certeza, a esperança é essa. Pô, e você tá muito animada. Tomara que passe a sua animação para os jogadores da seleção brasileira, porque a gente espera hoje realmente uma vitória. E outra, quem é Lionel Messi, rapaz, perto do Cicinho? Cicinho, parabéns. Você é o mais importante, Cicinho. Você vai ver, Messi. É isso aí, o Messi é que nasceu no dia do Cicinho. Que honra pra ele. Ei, coisa boa. Seguinte, já
tudo sobre Brasil e Escócia, terceira partida da nossa seleção na Copa do Mundo. Os detalhes, os comentários, as análises, o adversário. Tem Cristiano Ronaldo também. Finalmente carimbou a Copa do Mundo, mostrou seu talento já tão reconhecido e celebrado. Antes, bem, sabe quem tá on fire? O YouTube do Jogo Aberto. O nosso também tá lá, gente. Vamos agora, então, começar a esquentar esse jogaço do Brasil e falar de Copa do Mundo. Vini, hoje tô contando contigo, hein? Vai, Lavini, vai, Lavini. Neymar também, Neymar. Estamos aqui na internet também. É ao vivo, é agora. É com Ronaldo Giovanelli, Marco Aurélio Cunha, João Pedro Sgarbi, Chico Garcia, Cicinho, aniversariante do dia, Edu Dracena. Já a gente vai pensar se vai convocar o Ulisses, o Capela. Everton Guimarães. Cuidado. Sgarbi, como você acordou hoje em relação ao Brasil? Conta, assim que tocou o despertador, qual foi o seu primeiro pensamento? Mas o verdadeiro, do Brasil, o resto eu não quero saber, hein? Hoje eu não sei, hoje eu acordei meio diferente. Não, mas acordei feliz, acordei confiante. Hoje teremos a volta, possivelmente, de Neymar Júnior em campo. Um jogador que se prepara muito para essa partida. Dizem que ele se preparou fisicamente também ali bastante na seleção. Então, tô animado, ansioso. Vitória essencial hoje pro Brasil. Tem que vencer para passar em primeiro e não se complicar lá na frente. Então, bora torcer para vencer e conseguir esse saldo de gols é importante. Edu Dracena, como que você está hoje analisando esse estado de espírito da seleção, que não tomou gols na última partida, que pelo menos já ganhou um respiro? Agora é a confirmação, não é? Ninguém vai derrubar o Brasil, viu? Você foi bem. Estou ansioso e esperançoso também para que a seleção brasileira possa fazer um bom jogo. Acho que a expectativa é essa, né? Já tirou aquele friozinho da barriga, né? Da estreia, venceu também já o jogo, o segundo jogo, então já está mais adaptado à Copa do Mundo. Tomara aí com a expectativa, com os jogadores já fazendo o que a gente sempre soube e a expectativa também. O Brasil vai vencer hoje, tranquilo, eu acredito. Olha, já nós vamos falar sobre mudanças, quem é que vai jogar no lugar do Rafinha para vocês, mas agora eu quero falar mais no geral, Chico Garcia, porque a arbitragem será mexicana, César Ramos é o responsável pelo apito, mas eu não estou preocupada com a arbitragem, sim com a Escócia que bate, hein? É um jogo físico, eles têm jogadores até que jogam no Napoli, em ligas grandes da Europa. São jogadores que eles têm uma adaptação ao rugby, né? O jogador escocês, ele é físico, ele é forte, ele corre, eles são mais robóticos e eles vão tentar sobreviver. Claro que o Brasil é favorito, o Brasil está em franca evolução, a gente pode falar isso, e a Escócia tem chance de classificar. Se a Escócia ganha do Brasil, por exemplo, a gente tem visto, por exemplo, a Inglaterra se atrapalhou com Gana ontem, né? Então, a Escócia tá se permitindo sonhar, a Copa está permitindo isso. Então, nós vamos ter que ter cuidado, sim, com jogadores que correm riscos físicos, né? O Neymar, por exemplo, vai ter que ter esse cuidado, não tem como, né? Por isso, o posicionamento dele pode fazer diferença. E o Brasil tem que ser efetivo no primeiro tempo, acho que tem que abrir uma vantagem boa para já definir. Se a gente ficar sofrendo, dando chance pro azar lá no segundo tempo, podemos se complicar. Até porque a Escócia só não empatou contra Marrocos porque eles tiveram dificuldade ali, porque tentaram, viu? Muito bem, voltamos ao vivo, seguimos o papo. Hoje é longo, até 13h. Não, é sério, encontraram a zebra da Copa, eu vou mostrar depois aqui do meu recadinho. Não, vou mostrar agora. Olha a zebra da Copa! Não vai ter hoje, Você tá muito style! Olha o estilo dele, gente! Everton Guimarães, hoje você ocupou o espaço todo do programa. Bom dia! Meu Deus do céu. Renata, eu acho que vocês deveriam ter um pouco mais de cuidado com a minha personal stylist, que é a minha esposa, que desmontou uma cestina, fez uma camisa bacana pra mim. E vocês estão levando na brincadeira. A zebra que não vai acontecer, porque hoje 3-1 pra nós, ponto final. Mano, se o Brasil perder, Eu acho que ele tá no clima das seleções africanas, que até estão aparecendo na Copa, não é? Já. Essas origens. É isso. Everton Guimarães estará entre nós. Bom, as caixas dia é importante pra gente organizar a vida, não apenas para a seleção brasileira, mas é o seguinte, hoje vamos ter os grupos A, B e C
em andamento. Suíça e Canadá vão se enfrentar em Vancouver às 4 da tarde, mesmo horário para Bósnia e Catar, todo mundo aqui do grupo B. Agora, vamos para o grupo C, que é o da seleção brasileira, Escócia e Brasil, jogo em Miami, 7 da noite, todo mundo já sabe de cor e salteado. Em Atlanta, no mesmo horário, Marrocos e Haiti, hein? Marrocos, seja tímido nesse jogo. Vamos agora então para o grupo A. Lá em Monterrey, a África do Sul enfrenta a Coreia do Sul às 10 da noite. Mesmo horário na Cidade do México para a República Tcheca e os anfitriões mexicanos. E agora vamos falar de seleção brasileira. Maravilha! Olha só, ontem ela estava numa vida de rainha, de rica. Hoje, ela também continua no mesmo clima. De olho na seleção brasileira, ligada nos comandados de Carlo Ancelotti e também na Escócia, nossa adversária. Gabi Guimarães, para você aquele bom dia especial. Hoje, todo mundo reunido desde cedo, Edu, Cicinho, Chico, Sgarbi, o doutor, o nosso Everton Guimarães e o Ronaldo Giovanelli. Gabi, só notícias boas, queremos positividade. Tudo que a gente quer nessa vida. Bom dia pra você. Good morning, girl. Olha, eu continuo muito chique. Hoje, especificamente, falando de um lugar icônico. O Rafael Pinotti vai mostrar pelas lentes aqui da Band mais de 137 andares desse que é o Guitar Hotel, um dos edifícios mais emblemáticos aqui de Miami, nesse formato de guitarra. Alô, Ronaldão, sente falta do seu tempo de roqueiro? Bom, pessoas que têm um parafuso a menos, que vão curtir muita festa, estarão por aqui. Os brasileiros vão se reunir dentro desse ponto turístico para fazer um esquenta para o jogo da seleção brasileira de hoje, no fim do dia, contra a Escócia. Mais de 500 são esperados por aqui para conseguir fazer esse esquenta, mas o povo bebe cedo. Então daqui a pouco já tem alguns brasileiros passando por aqui e vão, é claro, fazer esse esquenta para tentar driblar também o calor. A previsão do tempo, para o momento da partida, é de 31 graus e isso certamente vai ter de ser administrado pelos jogadores. Além, é claro, dos gols. Queremos muitos gols, já que o Brasil briga pela primeira colocação no grupo junto com o Marrocos, tem a mesma pontuação. Então, o saldo de gols, em caso de vitória das duas seleções, pode ser fundamental para conseguir a liderança do Grupo C e ter um caminho melhor nesta Copa do Mundo. Uma outra novidade, essa também é super positiva, o Neymar está relacionado para um jogo da seleção brasileira pela primeira vez depois de 3 anos. A gente vai acompanhar agora na reportagem mais detalhes sobre a partida de hoje e também sobre o Neymar. Já adianto que o Mister fez mistério. As condições climáticas de Nova Jersey atrasaram o voo da seleção para Miami e, consequentemente, a entrevista de Carlo Ancelotti. Também se tenho que fazer coletiva de prensa às 9 da noite. Enquanto a delegação não chegava, os brasileiros curtiam a cidade da Flórida, viram de perto o mar e muitos carros luxuosos. Se o Brasil fosse um carro, certamente seria desses de alta patente. Mas, nesse momento, Ancelotti é obrigado a fazer mudanças com ele em movimento. Com o Rafinha lesionado, o italiano deve promover a entrada de uma jovem peça de 19 anos. Eu acho que Ryan, quando entrou no lugar de Rafinha, fez bom jogo. Ryan tem muito potencial neste aspecto, mas tem outros jogadores que podem adaptar ao sistema, mas se precisamos amplitude no campo, Ryan pode fazer este papel. Carlo Ancelotti também vai contar com um motor restaurado. Recuperado de lesão, Neymar Júnior está à disposição do técnico pela primeira vez nesta Copa do Mundo. Se ele realmente vai jogar, nós até tentamos perguntar para o Mister.
se, de fato, o Neymar entrar em campo, por quanto tempo ele pode jogar? Ele pode jogar, eu posso jogar 90 minutos caminhando. Ele pode jogar, está bem, trabalhou muito bem, treinou muito bem. Estou muito feliz com ele. Ancelotti confirmou que o camisa 10 estará entre os relacionados e brincou: Neymar ou Endrick? Quem deverá ser mais ovacionado pela torcida hoje? Endrick pode jogar todo o jogo, pode jogar o próximo jogo, pode jogar em qualquer momento porque tem capacidade para jogar. A verdade é que sim, noto que a torcida empuja muito Endrick, mas amanhã temos também Neymar, então vão empujar, tem dúvida aí, Neymar ou Endrick. Eu acho que vão empurrar os dois. A tendência é que nenhum dos dois comece jogando. Um provável Brasil tem Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Ryan ou Luiz Henrique, Vini Júnior e Matheus Cunha. Destaque: Vini Júnior tem sido parte importante da engrenagem do Brasil nesta Copa. O treinador colocou o camisa 7 no mesmo patamar de Messi e Mbappé. Obrigado. Eu acho que sim. No último jogo tivemos também Cunha, que acertou muito bem. Temos potencial na frente e temos que aproveitá-lo, como outras equipes que têm jogadores fantásticos na frente. Vini Júnior é garantido, mas a escalação certamente será nova. A 15ª diferente. Contra a Escócia, o Brasil vai ter postura de carrão? Ah, é uma boa pergunta, hein, Gabi? É só o começo, já a gente vai trocar muita ideia, falar bastante de Brasil e Escócia. Com você diretamente de Miami, Gabi Guimarães. Obrigada, Gabi, até já. Seguinte, hoje é dia de bem. Vamos lá, gente, aqui está o nosso destino hoje contra a Escócia. Vamos lá, Carlo Ancelotti. Alisson no gol, elogiadíssimo pelos adversários. Que engraçado, não é? Impressionante como o Alisson no resto do mundo é Deus e no Brasil é nada. Mas é que o campeonato inglês também passa na TV, viu, gente? Não é só o brasileiro. Alisson no gol, Danilo na direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães também tá no futebol inglês, viu, gente? Douglas Santos, Casemiro tá saindo do futebol inglês, Bruno Guimarães está no futebol inglês, Lucas Paquetá estava no futebol inglês, não é? Vini Júnior, esse brilha na Espanha mesmo, Matheus Cunha está no futebol inglês. E aí a dúvida que é pra vocês, eu não vou me meter nesse assunto, Ryan, Luiz Henrique Martinelli ou outro tipo Neymar? E aí, agora é com vocês, eu quero saber, Ronaldão. Quem você escalaria no lugar do Rafinha? A primeira coisa é que o futebol inglês tem que melhorar um pouco, né? Pelo jeito, que é só o Brasil que tá abaixo. Então, que esses meninos do futebol inglês aí tem que melhorar, hein? Correr um pouco mais. Porque o que nós estamos vendo? O Bequistão, que é o Bequistão, já não é mais tão Bequistão, né? Não é o Bequistão, é o Uzbequistão. Já não é tão Uzbequistão, né? Vocês entenderam. Tomaram 5 de Portugal. Então, já tô correndo atrás. A seleção tem que fazer o seguinte agora, é colocar um pouco mais de disposição em campo, Renato. Por que teve uns becão com a Inglaterra? Aqui você era uma... Eu sabia que cadê o copo? Por isso que o copo sumiu, né? Aqui foi um trocadilho aí, vocês não pegaram, mas nem fica pra próxima. Foi um trocadilho. Mas o que a seleção brasileira, vamos lá de seleção brasileira. O que eu faria é esse menino Ryan. Esse menino tem que entrar no jogo. Tá, uma perguntinha também que eu tenho que fazer pra você. Se você tivesse a possibilidade, a oportunidade de colocar mais um no meio-campo, você optaria por mais um homem no meio-campo ou manteria esse lado de campo com mais um atacante? Eu colocaria mais um atacante. Eu sei que esse jogo vai ser muito truncado no meio de campo e eles pegam muito, porque eles bateram, só gosta de bater. O time da Escócia fez scout e eles só gostam de bater. Então você tem que fazer o quê? Essa bola não pode ficar muito tempo no pé, ela tem que girar. Ela tem que girar muito rápido. E tem que ter jogadores leves também no ataque, para essa bola chegar e eles finalizarem e não ficar muito esse jogo amarrado, porque o jogo que eles querem é um jogo amarrado, eles querem um jogo no meio de campo, aquele jogo truncado, e o Brasil não tem essa força.
O Casimiro está um pouco pesado, pode ser o cara que vai bater mais hoje, mas ele não é esse cara de ficar correndo atrás. Então, é fazer essas jogadas pelos flancos, deixar os alas aparecerem um pouco mais, para o Brasil ter aonde tocar essa bola e não deixar esse jogo amarrado no meio de campo, né, Renato? Quando você quer, você sabe ser um comentarista de o Charlie falou, né? comenta, cabeçudo. Como pode, né? Por que você esconde o jogo, hein? Não, porque eu tenho que esconder da Escócia, né, meu Deus? Eu tenho que esconder da Escócia. E, pra mim, assim, meu gosto, né, doutor? Eu sei que o senhor gosta também. É sem gelo na Escócia, né? Você não estraga o malte. Doutor Marco Aurélio, com gelo ou sem gelo, a gente tem que ganhar hoje, hein? Renata, sem gelo, né, Ronaldo? Esse frio. O Brasil hoje tem que O Brasil hoje tem que jogar abrindo espaço. Então, para mim, tem que ter mais um atacante. Por quê? Porque você vai fazer com que haja mais espaço dentro do campo, que as bolas sejam colocadas nas laterais, ou como falam os moderninhos, os corredores. Os corredores. Ah, eu sou moderninho, né? Então, o Brasil tem que abrir o campo. Abrir o campo. Esse é outro. Os flancos, outra conversa. Olha o Chico. O Chico gosta. Então, o Brasil precisa ter esse envolvimento, o Ronaldo tem razão, de passar rápido a bola, abrir o campo, fazer jogadas de inversão, porque o que faz o futebol a conseguir espaço é inverter a jogada. Como só treina com campo reduzido, perdeu-se o time da bola para fazer grandes inversões. Mas é hora de fazer, é hora de você transferir a bola de um lado para o outro, achar uma bola boa para o Vini, uma bola para o Neymar, que deve entrar no segundo tempo. E eu acho que aí a coisa vai andar. Na minha humilde opinião, vocês dois merecem uma nota 10 no comentário. Cicinho, tem que manter o nível, porque eles foram bem, hein? Abriram os trabalhos em alto estilo. Cicinho, fala box to box agora, que você vai ganhar moral. Box to box. E olha que eu comecei com o Uzbequistão, hein? Eu não sei que negócio é esse de box to box, não. Mas assim, eu tô mais na linha do Dr. Marco Aurélio Cunha por questão de individualidade. Eu acredito que o Luiz Henrique ali, na minha humilde opinião, seria o cara ideal para esse jogo. Porque nós estamos falando da Escócia, que é um time, eles não têm tanta qualidade no meio-campo. Então, assim, o meio-campo do Brasil é suficiente para parar ali as jogadas, né, o início de jogadas da Escócia. Também eles não têm contra-ataque. Então, o Brasil, com um ataque mais leve, Vinícius de um lado, Luiz Henrique, pode ser o Ryan também, mas eu optaria pelo Luiz Henrique, que individualmente ele tem mais recursos, poderia se dar melhor contra essa Escócia, que é um time que se posiciona muito defensivamente e vai viver de jogadas de bola aérea. Muito bem, perfeito. Outro nota 10 também. Gente, que orgulho. Hoje tem um esquisito, Marcar 10 para todo mundo. Agora, Everton Guimarães, é o seguinte, nem estamos questionando a questão do Danilo, já estamos considerando o Danilo titular ali na lateral direita. Agora é essa questão mesmo. Mais um atacante veloz, rápido, pelo corredor, pelos flancos, pelos lados, como queiram, ou povoar mais o meio-campo, hein? Renata, as seleções que me encantaram até agora na Copa do Mundo, todas elas têm meio-campo, tem um setor de meio-campo muito forte. E eu ainda acho que é o setor que mais deixa a desejar, sabe, da nossa seleção, porque nós temos problemas nas laterais. Mas o Douglas Santos faz um arrozinho com feijão bem temperado por ali, não inventa, faz o básico e aí não se complica. Do lado direito agora, a gente não tem um cara que é um garoto, mas é um cara que sempre se cuidou e tal, e conhece bem a posição. Então, menor dos problemas, talvez. Mas o meio-campo ainda me desperta um certo incômodo. O problema maior é que desperta incômodo e a gente ainda não pegou uma seleção que tem um setor de meio-campo muito forte. Imagina quando a gente pegar. Então, eu ainda tenho um certo incômodo com esse tripé de meio-campo que me incomoda. E eu não sei o que pretende o Carlo Ancelotti. Sinceramente, eu não sei. A gente imagina que a formação basicamente é essa que a gente mostrou. Não sei se ele vai surpreender, sabe? De exatamente reforçar mais o setor e deixar um trio de frente. Talvez precise de alguém para articular melhor o jogo, porque a gente vai ter pouco espaço hoje. Mas é o setor que mais me incomoda, Renato, mais me incomoda. E quando a gente pegar uma seleção que tem um setor mais qualificado, aí nós vamos ter que mexer, aí nós vamos ter que reforçar, aí nós vamos ter que mudar de 3 jogadores desse tripé com 4 no meio-campo e jogar, de repente, com menos atacantes. Esperar para ver. É isso aí, temos que observar mesmo. Edu Dracena, e aí? O que você pode falar sobre essa possibilidade de mudança de um jogador ali no lado? Eu sei que o Danilo Santos é um pedido seu antes da Copa.
Aí eu colocaria com uma troca entre outro jogador, né? Aí eu tiraria já o Paquetá ou até mesmo o Casemiro para, de repente, você ter um meio de campo mais de mobilidade. Eu acredito que ele vai com o Ryan, sim. E eu vou para um lado mais defensivo, Renato. Eu acho que o Brasil tem que ficar muito atento com relação a quando perder a bola. Tem que estar muito bem posicionado, né? A Escócia, com certeza, vai querer jogar no contra-ataque a seleção brasileira. Então, quando a seleção brasileira perder a bola, tentar recuperar o mais rápido possível, ou se não fazer falta para recompor. Então, acho que a gente tem que estar bem atento, porque eles vão jogar por uma bola. Como o Cecinho falou, de repente uma falta, um contra-ataque, um escanteio. Então, a seleção tem que estar bem atenta com isso e você tocar rápido a bola, não ficar com a bola nos pés. Toca rápido, se movimenta, vai no espaço, até mesmo dar aquele passe entre linhas, como o doutor gosta de falar, entre linhas. Então, isso acho que acredito, se a seleção brasileira fizer, a gente pode sair vencedor. Que loucura, vocês estão brilhando nos comentários. Chico Garcia, hoje o time tá voando. Se a gente entrasse em campo contra a Escócia, era tipo 5-0 pra gente. 3 gols da Renata. Esse placar ia ser bom. Na verdade, eu acho que ele arrumou o meio-campo. O Everton tá com uma preocupação em relação a isso. Claro, a gente só tem um jogo e contra o Haiti como referência. Mas a partida que fez o Paquetá, para mim, foi brilhante. Jogando até um pouco mais defensivo. O Bruno tem essa capacidade de armar. Então, ele deixou o Rafinha na cara do gol 2 vezes, o Bruno Guimarães. Numa ele perdeu o gol, na outra ele estava impedido. O Bruno tem essa capacidade e o Paquetá, ele é um cara que desarma e ele tem uma ligação direta, esticando a bola para o Vinícius Júnior, que é fantástica. Então, se a gente roubar essa bola também em algum momento ali no meio-campo, o Paquetá tem essa característica. Então, eu acho que esse meio-campo, ele tinha uma ideia antes da Copa. Do 4-2-4, 4 atacantes. Ele mudou completamente. E eu acho que ele foi encontrando esse time que hoje ele não abre mão mais, que é desses 3 jogadores ali no meio. Eu também acho que o Danilo poderia muito bem ser o titular. Mas o Paquetá foi conquistando a titularidade, um cara da confiança do Ancelotti. E tá aí, acho que ele tá jogando bem. O Danilo pode ser uma arma para segundo tempo. E na direita, eles são bem diferentes, né? O Ryan e o Luiz Henrique. Eu colocaria o Luiz Henrique até pela experiência. E como o Danilo é um cara defensivo, o Luiz Henrique vai atacar aquele corredor. Agora, o Ryan, ele já é mais Rafinha. Ele tem o 1 contra 1, mas ele também faz o jogo associativo, né? Ele também entra para o campo, ele também consegue se aproximar mais do Vini, do Matheus Cunha, que tem uma movimentação muito boa. Então, a gente tem boas opções, só que a gente precisa confirmar. O jogo contra o Haiti, ele foi muito bom em todos esses aspectos. Agora, precisa confirmar. Olha, eu sou igual aquela mãe que baba mesmo. Que espetáculo vocês hoje. Vocês estão impossíveis. Sgarbi, mas eu quero acrescentar mais uma opção pensando não com a minha cabeça, mas com a do Ancelotti. Será que há uma possibilidade dele acionar o Martinelli como titular, que deu declaração dizendo que contra a França já jogou por esse lado direito e o Ancelotti gosta desse jogador? Tô até nervoso depois de vocês, aí precisa mandar bem também. O Martinelli, na minha opinião, dessas opções citadas, está em último da fila. Eu penso isso, até atrás do Endrick nessa função que fez, até mesmo no Lyon, ali em certo momento. Eu entraria com o Ryan, porque é um jogador que... Primeiro que eu concordo com o Chico, tem a questão da experiência, tudo mais em relação ao momento. Ele chegou no Bournemouth voando muito bem, é um jogador que também tem uma característica mais parecida com a do Rafinha, de cortar pra dentro e bater, é um jogador agressivo, ousado. Boa, doutor, o senhor tá demais, hein? Vai pra cima, então eu entraria com o Ryan. O meio-campo, eu acho até bacana ele ter uma possibilidade de preencher o meio-campo, quem sabe em uma partida mais difícil contra uma França, uma Argentina, uma Espanha, que seja. Só que num jogo como esse, eu vejo o Brasil muito à frente da Escócia, particularmente. Pelo que eu vi da Escócia, não é um time que me convence muito, não. Não, hoje a individualidade no jogo aberto tá se sobrepondo. Caraca, que loucura! Arrasaram, só que não vai quebrar a corrente Capelani. Que até agora é um estilo diferenciado, de craques. Bom, aqui... Ele meteu a camisa da seleção, é sério isso? Com vocês, o maior Pacheco de todos, o mais torcedor do Brasil, que está em Nova York. Por enquanto, eu tô vendo que não tá aquela muvuca, aquela movimentação, mas o Capelanes e o Neymar estão presentes no coração de Nova York. E aí, Capela, bom dia! Menino Capela! Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos jogar um pokerzinho aí? Não, vamos lá. Hoje não. Se divertir hoje. Alegria, ousadia. Tamo junto aqui na Times Square. Valeu, valeu, é nóis. Menino bem. Eita, ele se diverte, hein? Nem salário mereceria, né? Porque a vida dele é uma diversão. Isso foi só uma palhinha, hein? Fato é que hoje
apertem o coração, porque Neymar vai estar em campo. Não sei por quanto tempo, por quantos minutos, mas a espera provavelmente terminou. Nunca posso cravar esse assunto, né? Bom, seguiremos com Seleção Brasileira, a Copa do Mundo, já. Muito bem. Vamos conhecer um pouquinho mais da Escócia, nos aprofundar no nosso adversário de hoje. Tem mais coisa além de uísque, de malte. Mesa 2, é pro pessoal de Scott. A Escócia entra em campo pensando na sobrevivência e a chance de fazer história. Conseguir, pela primeira vez, avançar ao mata-mata. A Escócia não tem nenhum grande talento individual, mas vem construindo sua campanha apoiada em outras características: intensidade, organização e a capacidade de transformar o jogo em uma disputa física. O meio-campo é o coração do time. McTominay e McGinn representam a força de uma seleção acostumada a competir. Robertson lidera uma geração que devolveu a Escócia ao cenário das grandes competições. Parceiro de longa data do Liverpool, do goleiro Alisson, elogiou o brasileiro. Best keeper in the world. I've been very lucky to play with Ali for the last 8 years, and big moments. Ali was always there for us, you know, even when our defence was at the best. Unbelievable goalkeeper, unbelievable, an even better person, somebody that I'd admire so much. I hope he's picking the ball out the net maybe a couple of times tomorrow, more usual than I'm used to, but you know, he's the best keeper in the world for me. I've trained with him for 8 years and I could probably count on one hand how many goals I've scored in him in training, so I've certainly not cracked it. A Escócia deve entrar em campo assim: Gunn, Patterson, Hanley, Hendry e Robertson, McGinn, Ferguson, Christie e Tierney, McTominay e Adams. A história pesa e o técnico da Escócia revela um amor antigo à camisa amarela que encantou o mundo. For me as a coach to be involved in a World Cup match against Brazil, one of the most iconic teams in the world. First memories of the World Cup for me were probably the 1970 Brazil team, who were absolutely fantastic and great to see for a young boy growing up. And you grow up with that love of Brazil, but tomorrow night we have to not love Brazil and love Scotland more. Em Miami, os escoceses trouxeram as saias, a gaita de fole e a animação. Para eles, a maior conquista é estar na Copa. Já são quase 30 anos desde a última vez. And we can expect a very dangerous opponent, but I could go on about Brazil, so many dangerous opponents, and Neymar is just another dangerous opponent. I think coming from the bench, he can certainly give the team a lift, because the crowd will get a lift when he comes, because he's such an iconic figure. O resultado do outro jogo do grupo também interessa. O Marrocos entra em campo contra o Haiti, precisando vencer e, se possível, construir um placar elástico. Com os mesmos 4 pontos da seleção, os marroquinos estão atrás apenas no saldo de gols. Aqui está o Grupo C, Grupo do Brasil, aliás, liderado pela seleção brasileira com 4 pontos, que é a mesma pontuação do Marrocos, seguido pela Escócia, e o Haiti não tem nada, já está eliminado da Copa do Mundo. Bom, falar dos escoceses, a gente sabe que é um futebol mais pragmático, mais defensivo, que gosta de fazer aquelas linhas bem fechadas, não é? Para tentar conter o adversário e muitas vezes com falta. Aliás, o jogo mais faltoso até agora da Copa do Mundo foi Escócia e Haiti. Então, Chico Garcia, o que esperar além da retranca? Me surpreendeu muito a atuação deles diante de Marrocos, quando Marrocos fez 1-0 muito cedo e achou que o jogo estava resolvido. Esse é o meu temor, porque a Escócia, no segundo tempo, ela pensou, olha, esse bicho não é tão feio assim, eu vou para cima. E não fosse uma dificuldade de acabamento, porque eles realmente, tem o McTominay aí que joga no Napoli, o McGinn que joga no Aston Villa, eles jogam em grandes ligas, eles têm uma certa qualidade, mas na hora da definição, talvez até por um nervosismo, uma ansiedade, eles não conseguiram empatar o jogo, mas foi por pouco. Então, o risco, eu acho o seguinte, o Brasil precisa construir o resultado com tranquilidade, mas não pode dar chance pro azar, porque a Copa, ela está permitindo isso. As seleções menores, elas estão entendendo que o esporte é o mesmo. A bola está ali, está à disposição e eles estão tentando. Só que isso também pode nos favorecer na medida em que os espaços podem se abrir. Então, é uma seleção física, sim, mas o Haiti, por exemplo, jogou com uma linha de defesa alta. Tanto que a gente escapou com o Vini Júnior, com o Matheus Cunha, a gente teve espaço para correr. Eu não acho que a Escócia vai dar tanto esse espaço. Acho que eles vão retrancar mais. E aí, retrancando mais,
talvez um espaço à frente da defesa apareça. E aí tem a qualidade dos nossos volantes também chegar para finalizar, como o caso do Bruno e o Paquetá. Talvez seja por aí o caminho, a receita, né, da vitória. Boa, Chico. Agora, doutor, eles são econômicos, isso eu tenho certeza. Só ganharam de 1-0 do Haiti, que todo mundo esperava que o Haiti fosse goleado nesse grupo, e perderam de apenas 1-0 para a seleção do Marrocos. Renata, a Escócia é o futebol inglês antigo, né? Sem essa evolução atual da Inglaterra com grandes jogadores, uma grande liga. Um futebol de jogadores robustos, né? Físicos, que jogam em linha defensiva, tem alguma dificuldade de criar jogadas individuais, finalizações eles sabem fazer, porque esse é o treino. Agora, na questão individual, aquele talento que nós temos, que outras equipes têm, a Espanha, enfim, a França, eles não têm. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a bola parada pode criar uma situação de gol, como foi contra o Haiti, que o Alisson fez uma grande defesa. A bola parada iguala os desiguais. Então um escanteio, uma falta, pode fazer uma jogada boa para a Escócia. A gente não pode permitir isso, tem que fazer o placar logo, ou pelo menos consistente, para não correr risco no jogo. Olha, tem uma boa notícia que depois a gente vai falar com mais calma. É que a Escócia é uma freguesona do Brasil. Opa. Só isso que eu vou contar. Depois a gente traz o resto da história. Antes, espetáculo, maravilha. O cara é magistral, todo mundo sabe. Na primeira rodada ele escondeu o jogo, foi tímido, discreto. Porém, guardou o melhor para a goleada de Portugal por 5-0 para cima do Uzbequistão. Uzbequistão, tudo aqui. Com 2 gols do CR7. E a Colômbia bateu a República Democrática do Congo por 1-0, um golzinho. Lateral direito aparecendo, Cicinho. E a gente vai mostrar esses jogos. E depois, vocês vão se deleitar falando de Cristiano Ronaldo. É português, vamos ganhar. A Copa já havia tido um show de Messi, de Mbappé, de Haaland. Estava faltando o Cristiano Ronaldo chegar para a festa. O homem estava pegando fogo. Logo de cara, aproveitou o cruzamento de Cancelo para fazer 1-0 em cima do Uzbequistão. Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Todo mundo esperava Cristiano Ronaldo bater a falta, mas quem bateu foi Nuno Mendes, 2-0. O Uzbequistão não ameaçava. Quando chegou, Ganiev acertou este petardo. Teria sido um golaço, não fosse a intervenção do VAR para apontar falta no lance anterior. Ainda no primeiro tempo, Bruno Fernandes fez um grande passe e o Robozão tocou com classe para fazer o segundo dele, o terceiro de Portugal. De novo, mortal, fatal, cirúrgica seleção portuguesa. Ainda tinha mais. No segundo tempo, depois do escanteio e da bola viva na área, ela entrou. Foi dado gol contra para o goleiro Nematov. Já no finalzinho, esse chutaço de Rafael Leão decretou a goleada portuguesa com certeza. 5-0 em Houston. Cristiano Ronaldo estava bravo, estava mordido, estava incomodado com as críticas que ele e Portugal haviam recebido depois da primeira partida, o empate contra a República Democrática do Congo. Depois do jogo, da goleada sobre o Uzbequistão aqui em Houston, ele desabafou. Te puedo decir que fue una semana muy dura, una semana difícil, una semana que la opinión pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especial para mí y para el entrenador. Como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal es un retirado, ya está viejo, siempre será así. Ayer Lionel Messi marcó 2 goles, Dale. Mbappé, no, Haaland, y tú sigues demostrando Dale, que eres... dale. Posso fazer outra pergunta, Cris? Depende da pergunta, senão eu não te respondo. Essa é uma Copa de estrelas, ao contrário de outras. Apareceram o Messi, apareceram o Mbappé, apareceram o Haaland. E como você disse, estava faltando o Cristiano. Hoje o Cristiano mostrou que chegou, que veio. Portugal e Cristiano chegaram hoje. Eu chego sempre. Mais cedo ou mais tarde, eu estou lá. Por isso, é continuar o meu trabalho. Eu acredito muito naquilo que faço. Na última rodada, sábado, Portugal vai enfrentar a Colômbia em Miami.
e precisa vencer o jogo se quiser acabar na primeira colocação do grupo. É que a Colômbia encerrou a terça-feira da Copa ganhando da República Democrática do Congo por 1-0, com estádio lotado de camisas amarelas em Guadalajara, no México. Assim, a Colômbia foi a 6 pontos, deixando Portugal com 4. No primeiro tempo, o domínio colombiano gerou muitas chances de gol. O lateral Munhoz apareceu na frente e chegou a marcar, mas estava impedido. O segundo tempo foi mais equilibrado. Ainda assim, a Colômbia era quem criava mais. O goleiro Mpassi estava virando o grande herói dos africanos. Mas depois de tanto insistir, a Colômbia chegou ao gol. Aos 31 do segundo tempo, a bola sobrou para Munhoz, sempre ele, que contou com um desvio do zagueiro para finalmente superar o goleirão Mpassi. Na reta final da partida, o astro Luiz Dias, do Bayern de Munique, teve 2 gols anulados, um por falta, o outro por impedimento. A Colômbia espantou a zebra e passa de fase na Copa do Mundo. Contra Portugal creo que va a ser otro tipo de juego. Ellos creo que juegan más, dan mucho más espacio, con mucha más calidad ellos arriba, pero creo que cuando jugamos contra equipos así, yo creo que nos sentimos bien cómodos. Não, o Ronaldo, gente, muito malvado, falou que o Rames apareceu antes que o Arboleda, né? Não, mas parece que eles foram juntos, né? Aliás, a seleção da Colômbia, ele nunca sumiu, né? Nunca. Impressionante. Como ele se dedica, como ele é outro jogador. Treinou no São Paulo direitinho pra jogar na Colômbia. Agora, vamos falar do CR7, deixa o Rames pra lá, né, Sgarbi? Melhor, né? A Rê conseguiu acabar com 3 São Paulinos aqui falando de Arboleda e de Rames ao mesmo tempo. Vai inacreditável. Não, então eu falo de Cristiano Ronaldo pra levantar aí o assunto. A gente tinha que ser muito ingênuo, talvez, para acreditar que o Cristiano Ronaldo, conhecendo a personalidade dele, o jeito dele, não arrebentaria nesse jogo depois de tudo que ele escutou, depois de ver o Messi arrebentando 2 partidas. Porque ele tem esse espírito competitivo, esse espírito que, poxa, encanta gerações também, assim como o Messi, né? Que, claro que a comparação, o Messi ganhou uma Copa do Mundo, isso pesa muito, mas é um craque de bola geracional. E que é a última Copa dele também, provavelmente, né? Em alto nível, pelo menos. Então, não sei, em alto nível Ronaldo, porque ele já tá também querendo dar um pouquinho mais velhinha, a idade ali pesando. De repente ele faz que nem o Cazu, né? Que tá jogando até hoje. O Cazu não parou, esqueceram de avisar. É a Copa da vida dele. Então é legal ver isso. A seleção portuguesa passa por uma crise também fora de campo, né? Muito por conta da mídia, ali a situação que deu com o João Neves. Então, uma vitória muito importante, bacana para dar confiança. Esse cara tem que ser enaltecido também, porque é craque. Eu chego sempre, mas chega mais tarde e eu tô lá. Boa. Quem vai contestar, hein, Cicinho? Chegou. Quem vai contestar? E Portugal também chegou, a seleção portuguesa. O Uzbequistão, um adversário fraco na teoria, mas a seleção jogou coletivamente muita bola, não foi só o Cristiano. E ele deixou o Nuno Mendes bater uma falta que em tempos passados jamais ele deixaria outro. Então, o espírito coletivo parece que está aflorando em Portugal. E quando acontece um lance como esse, porque assim, se o Cristiano Ronaldo ele tivesse batido a falta, não seria ele ser fominha. Até porque já vimos inúmeros gols do Cristiano Ronaldo daquela posição. Mas isso dá para mostra também que o grande objetivo dele é o título mundial. Então ele está ali unido com a equipe e eu notei nesse jogo, Renata, que a saída do Bernardo Silva deixou o time de Portugal mais veloz. O Bernardo Silva ele controlava muito. João Félix saiu como titular. Tinha mais posse de bola, né? Assim, a bola girava mais, porém com menos velocidade. Agora a entrada do João Félix é impressionante. É que o Cristiano Ronaldo falou, não coloca ele para jogar, porque os dois jogam no time. Que é isso, é o presidente. Não, eu acredito que ele não tem essa autonomia, até porque ele ali dentro de campo... Entrosamento os dois, né? Não, é mais a seleção, mas o João Félix também foi o melhor jogador do futebol árabe. Na comparação inevitável entre o Messi e o Cristiano, talvez Portugal tenha um time melhor do que o da Argentina. Mas o time, eu digo individualmente, porque o time da Argentina também é muito entrosado, encaixado, mas coletivamente, a Renata tocou nesse ponto, claro que o Cristiano é o diferente, como o Messi é o da Argentina, mas o coletivo de Portugal, ele pode ir longe também, se os caras entenderem isso, né? De que não é o samba de uma nota só, né? O fado de uma nota só. E sabe o que eu gostei também? Jogadas ensaiadas. Você viu a falta no segundo tempo? O escanteio que saiu o gol, realmente, você viu que foi treinado. Mas é mérito do técnico espanhol, né? Do Roberto Fernandes, que é muito bom. Fato. E que também é um cara que hoje dá para perceber que
o time gosta dele, Claro. né? Que ele tem prestígio. Era o técnico da Bélgica em 2018, quando... É, o que nos tirou da Copa. Agora, Everton Guimarães, é o seguinte, Cristiano Ronaldo talvez tenha realmente a última chance de ganhar uma Copa do Mundo. E hoje ele tem companhia, ele não é só a estrela de Portugal. A seleção portuguesa também tem seus méritos. Tem seus méritos, é organizada, chegou na Copa com toda a pompa e circunstância, mas eu não vejo que seja um dos grandes favoritos. Eu discordo do Chico, eu acho que tanto coletivamente quanto individualmente, a seleção da Argentina é melhor, discretamente melhor, mas para mim é. E quando a gente vai para a grande figura de cada uma delas, eu também acho o Messi bem superior ao Cristiano Ronaldo. Não acho que Portugal, num confronto, caso aconteça, e mesmo que não aconteça, eu não acho a seleção portuguesa melhor que a seleção espanhola e acho que a seleção portuguesa está abaixo na escala de França e Argentina. Mas o Cristiano Ronaldo é, de fato, muito acima da média. Olha, Portugal pode incomodar sim, gente. Pode, opa. E esse Rafael Leão que entrou no finalzinho, que jogador, que golaço, né? O futuro de Portugal também pode estar garantido. Seguinte, você sabia que pode aberto, você ganha também, ganha Copa, Brasil, tudo aqui até a 1 da tarde, divisão de rede. Segue a Copa. Olha só, gente! Ele está aqui, Harry Kane. Sumiu, hein? Ele esteve ontem se apresentando do jeito que a Inglaterra gostaria. Gana conseguiu um empate até heróico, não é? Pelo que se apresentava na Copa do Mundo. E o Grupo L ainda mostrou mais gente se apresentando. A Croácia teve dificuldades para vencer o Panamá. Uma estreia em alto nível, a seleção da Inglaterra sofreu com a falta de eficácia no segundo jogo da campanha na Copa. No estádio de Boston, diante de quase 64 mil pessoas, foram 19 finalizações na partida contra a Gana. Entre as chances criadas, apenas 3 na direção do gol, mas nenhuma delas com o destino esperado pelos ingleses diante da retranca adversária. Já aos 11 do segundo tempo, Anthony Gordon arriscou da entrada da área, mas Assari fez a defesa no meio do gol. Depois foi a vez de Harry Kane, aos 23, parar no goleiro de Gana. Na oportunidade mais clara, já aos 41 minutos, Assari fez outra boa defesa no chute de Bukayo Saka de fora da área. E praticamente no lance seguinte, O'Reilly de cabeça acertou o travessão e na sobra Harry Kane isolou por cima do gol. Após o jogo, Bellingham se disse frustrado pelo resultado e exaltou a forma como a seleção de Gana soube se defender. With how they defended, how they set up, credit to them. They got exactly out of the game what they played for. It's another penalty that they need give to Ghana, clear penalty. Já o técnico de Gana, o português Carlos Queiroz, reclamou da não marcação de um suposto pênalti em cima de Adu aos 33 do segundo tempo e disparou contra o VAR. Still working in the World Cup. We still have VAR. It's working. I have some doubts about that. O empate sem gols mantém as seleções de Gana e Inglaterra na liderança do Grupo L com 4 pontos, mas ainda com esse cenário de classificação totalmente aberto. A Croácia se recuperou da derrota na estreia, eliminou antecipadamente o Panamá e encostou nos 2 primeiros colocados. Luka Modric e companhia precisaram superar o primeiro tempo ruim para conquistar a vitória. O jogo em Toronto, no Canadá, marcou a partida de número 200 do camisa 10 pela seleção croata. Ainda sem uma atuação de destaque na Copa, Modric viu Budimir anotar o único gol do jogo aos 8 do segundo tempo após cruzamento de Pasalic. Vencemos hoje e dedicamos essa vitória à marca do Modric. 200 vezes pelo clube já é muito e pela seleção então ainda mais significativo. Com 40 anos, ele foi excelente por 80 minutos e liderou o nosso time.
É uma alegria ter o Luka conosco. Tudo que ele entrega, o que vivencia e o apoio que recebe da torcida local e de outros torcedores dizem muito sobre sua força e seu poder. Poucos têm uma história como a dele, um dos melhores jogadores da Croácia de todos os tempos e um dos melhores do mundo. Que ele siga com boa saúde e consiga conquistar o que ainda tem pela frente. Com 3 pontos, a Croácia vai brigar pela classificação entre os 2 primeiros diretamente contra a seleção de Gana, sábado em partida na Filadélfia, enquanto a Inglaterra, em Nova Jersey, entra em campo contra o Panamá para buscar o primeiro lugar da chave. Eu quero ver acertar, porque a Inglaterra tem tudo para ser a primeira colocada, porque vai jogar com o Panamá, que até deu um trabalho para a Croácia, mas a Inglaterra, na minha opinião, é bem superior, então tá bem tranquilo até para poder ser a primeira colocada. Agora, quem fica em segundo e quem fica em terceiro entre Gana e Croácia, que jogo vai ser esse? Para começo de conversa, eu quero saber, doutor Marco Aurélio, se a Inglaterra decepcionou. Não decepcionou, Renata. É um futebol difícil jogar contra a Gana, aquela postura defensiva, e Gana podia ter feito até o gol, porque foi pênalti ali naquele lance. Você defende os africanos. Eu gosto do futebol africano, futebol de alto nível, velocidade, boa técnica. Desculpa, doutor, mas Senegal contra a Noruega teve um pênalti que o Wilton não marcou. E, teria empatado o jogo, só para registrar aqui. Tudo bem, é o jogo. Mas é isso, é isso. Mas eles têm uma disposição física, e veja quantos jogadores de origem africana estão hoje na seleção francesa, na seleção inglesa, nascidos da Inglaterra. Não há dúvida que é o melhor futebol que se tem como evolução o futebol africano. Então, para mim, não é decepção. Decepção foi o Kane perder aquele gol. Pela qualidade que ele tem, isso acontece nas melhores famílias. Mas acho que Gana fez um trabalho defensivo excelente, e que me causou um pouco de impressão negativa é a insistência em bola aérea e, os zagueiros lá, 2 metros de altura, tirando tudo. Então, talvez a bola pelos lados fosse melhor. Se Gana empatar, está classificada. Se Gana empatar, está classificada. Claro que ela já tem 4 pontos. Aí que tá a Croácia, que ficou em maus lençóis aqui. Só que vai ser uma disputa boa esse. Eu falei ontem sobre decepção em relação à Gana, porque no primeiro jogo contra o Panamá, e eu sei que é um amistoso o primeiro tempo, a seleção do Panamá jogou melhor que a Gana no primeiro jogo, né? A Gana fez 1-0, mas a seleção do Panamá teve mais chances, foi melhor. Então eu imaginava a Inglaterra com mais oportunidades. Me decepcionou bastante a seleção da Inglaterra, principalmente depois do jogo que fez contra a Croácia. Edu, para você, só para matar, quem passa em segundo e terceiro entre Gana e Croácia? Renata, eu acredito que a Croácia classifica em segundo, a Inglaterra em primeiro e Gana em terceiro. Olha! Ai, que coisa boa acompanhar. Eu gosto porque a Copa tem as suas indefinições, hein? Seguinte, a Gabi Guimarães está nos convocando mais uma... Não. Ela tá impossível, gente. Essa girl tá demais. Gabi, cada vez melhor. É só o que eu digo. A seleção tem que seguir esse ritmo. Pois relaxar um pouco. Tô aqui naquele hotel que eu mostrei pra vocês na primeira parte do programa, do lado de fora. Agora eu estou aqui dentro e pensando comigo, quem será que vai entrar na vaga do Rafinha, que tá machucado? Olha, o técnico Carlo Ancelotti deu a entender que o Ryan tá bem demais nessa disputa, e os torcedores brasileiros vão curtir lá do MetLife Stadium quem vai ficar na ponta direita do ataque da seleção brasileira. Vão querer comemorar muitos gols, mas antes a torcida vai marcar presença aqui, vai curtir piscina, um visual deslumbrante de Miami. Daqui a pouco eles estarão reunidos para uma festa que vai durar até a hora do jogo. Eles saem daqui e vão lá pro estádio. Eu quero saber se a turma que vai fazer o som, a música, tá animada, tá preparada ou não, pessoal? Vamos fazer, agora a gente ainda tá no momento lá atrás de ajuste, de som, de testar. Vamos ver se eles estão afinados pra aquecer pra esse jogo do Brasil no 3, no 2, no 1 e bora! Em 5-8 foi Pelé, em 62 foi um Mané, em 7-0 o Esquadrão, Pereira tetracampeão. E aí, pessoal do Jogo Aberto, um abraço pra vocês. Estamos aqui com o MVA pra fazer a festa da torcida brasileira, beleza? Daqui a pouco isso aqui vai virar uma loucura. E vamos Brasil, 3-0 hoje, hein? Boa, loucuras e muitos gols. É nesse ritmo, rei, amigos, que o Brasil vai aquecendo pra essa partida contra a Escócia, que, aliás, é freguesa total do Brasil.
Brasil. Em 10 jogos, são 8 vitórias nossas e 2 empates. Então agora, pra fechar nesse ritmo, vamos ver o retrospecto desse duelo. Brasil, olê, olê, olê. Brasil, olê, olê, olê. Na caminhada rumo ao Hexa, o Brasil tem pela frente a Escócia. E a seleção brasileira chega embalada pela vitória por 3-0 em cima do Haiti. Fica esse o sentimento que a gente poderia ter feito mais gols na segunda parte. Mas acontece, é do jogo. O mais importante era a vitória. Acho que a gente jogou bem, coletivamente, individualmente. Feliz. Agora é buscar a primeira colocação no jogo contra a Escócia. Do outro lado, os escoceses perderam para Marrocos por 1-0 na última rodada. Mesmo assim, seguem vivos na disputa por uma vaga na próxima fase. O grupo C está assim. Brasil e Marrocos lideram com 4 pontos. A seleção brasileira leva vantagem no saldo de gols. A Escócia aparece na terceira colocação com 3 pontos. E o Haiti já está eliminado. Para o jogo de hoje, o torcedor tem motivos de sobra para acreditar num bom resultado. Isso porque o confronto traz boas lembranças em Copas do Mundo. Brasil e Escócia já ficaram frente a frente em mundiais 4 vezes. E os brasileiros nunca perderam para os escoceses. Foram 3 vitórias e 1 empate, 7 gols marcados e apenas 2 sofridos. Todos os encontros aconteceram ainda na fase de grupos. Habilidade para o Brasil: 10 partidas, 8 vitórias e 2 empates. A gente está preparado, a gente tem uma equipe de muita qualidade. Primeiramente, a gente tem que focar em classificar em primeiro, depois a gente pensa no próximo adversário. Bom, o passado mostrou um caminho bem positivo. Agora é a vez dessa geração manter essa escrita. A primeira vez apareceu o menino Ney, agora apareceu o menino Capela. Caramelos. O menino Capela, de Brasil, todo a caráter. Torcendo, Capela. Será que hoje o coraçãozinho gelado dele foi afetado? E aí, Capelanes, boa tarde pra você. Nossa, tá importante, hein? No epicentro de tudo. Combina com o Capela. O merchan é grátis. Epicentro, nossa. Anota aí, Ronaldo. Epicentro. Epicentro. Mas não tem problema. Aqui. Isso, epicentro. Soletre epicentro. Não sei se é com S, não sei se dia, não sei, sei lá eu. Ô, Rê, é o seguinte. Eu, quando tem jogo do Brasil, vocês sabem que eu viro um pouco Pacheco. Porque aqui está um brasileiro, aqui está um apoiador da seleção. Mas, peraí, deixa eu molhar o bico aqui. Aqui está um cara que ele é pé no chão, entendeu? E assim, sabe o que é o mais legal? Sem falsa modéstia, sem falsa humildade, sem arrogância e prepotência, até porque isso não é da minha característica. Mas eu tô praticamente desenhando tudo o que está acontecendo nessa Copa do Mundo. Se vocês forem pegar aí nos VTs antigos, as minhas participações aí no estúdio no Brasil, aqui nos Estados Unidos, o que eu tô falando tá cravando. Eu falei que o Brasil empatava com o Marrocos. Eu falei que independentemente da escalação contra o Haiti venceríamos. E eu repito, independentemente de quem vai entrar na vaga do Rafinha, Ryan, Luiz Henrique, não importa. Venceremos a Escócia. O problema é que a gente não vai ganhar o suficiente para terminar na primeira colocação do grupo. Eu consigo enxergar hoje Marrocos fazendo mais fácil uma goleada em cima do Haiti, já eliminado, do que o Brasil vencendo com uma larga vantagem a seleção escocesa. E aí eu vou devolver uma pergunta no estúdio sem querer causar polêmica vazia, até porque eu não gosto disso. Mas a pergunta que eu faço é, de todas as prateleiras dessa Copa do Mundo, onde se encaixa o Brasil? Na primeira? Não. Na segunda? Também não. Me arrisco a dizer que na terceira, e infelizmente, até respirando esse clima de Copa do Mundo, infelizmente, o nosso Brasil não mete mais medo em ninguém, pelo menos até essa parte da Copa do Mundo. Espero estar errado, mas dificilmente vou errar, Renata. Responder para ele, porque Portugal, que ele disse que vai ser campeão, empatou o primeiro jogo. O Brasil também. Então, assim, a Inglaterra, estamos no mesmo patamar de todas essas aí. Como você vai responder? Que eram candidatas, a Espanha, a Inglaterra, Portugal, tá todo mundo na mesma. O Brasil, deixa eu entender. Então você tá me dizendo, Francisco, que o Brasil tá no mesmo patamar de Argentina, de França, então você não ouviu, de Espanha. Porque eu falei de Inglaterra, Espanha e Portugal. Eu ouvi. É que você disse que não tá nem na segunda.
Você tá Capelanes, eu tenho uma menosprezando pergunta. demais, entendeu? Dessas seleções top, que são top mesmo, como Espanha e Portugal, que empataram, e o Brasil, que empatou também, Inglaterra que também. Quem é que teve o adversário mais difícil? Aí que tá. Toma, Aí que tá. Vai, Tom. Nos empates. Não, Mas falando eu sério. tenho uma sublinhada pra você, menina Renata. Então eu tenho uma diga. sublinhada pra você. Tudo bem a Espanha ter empatado com Cabo Verde? Tudo bem não, porque a gente cornetou aqui que não poderia. Tudo bem Portugal ter empatado com a República Democrática do Congo? Não. E tudo bem o Brasil ter empatado com Marrocos? Também Marrocos não. está Mas entre se as você 10 for melhores analisar do o ranking da nível, FIFA. Eu não acho Mas nível. veja só, o nível. Mas e o nível de atuação? Portugal jogou bem contra Congo, não conseguiu fazer 2, 3 gols. Espanha massacrou, o Vozinha deitou. E o Brasil deu 2, 3 chutes no gol e olha lá, e quase perdeu o jogo. É isso que eu tô querendo dizer. É, só que na última Copa, Marrocos foi a 4ª colocada. Então, assim, eu tenho que respeitar, no mínimo, respeitar Marrocos, no mínimo. Por isso é que eu não considero esses empates na mesma prateleira. Mas ninguém mais respeita o Brasil. Mas o Brasil tem que se fazer respeitar. Ele jogando tem que se fazer Nós respeitar. não estamos no degrau de França e Argentina, concordo. Mas nós estamos numa segunda prateleira, talvez. Com todos esses outros aí, pô. Não, essa discussão nós vamos seguir aqui daqui a pouquinho. Ó, ele é bom que ele traz os assuntos, não é? Talvez. Ele coloca Talvez. fogo. Ele é maluco. Daqui a pouquinho eu trago o hidrante aqui no programa também. Seguinte, 21... Bom, já a gente vai discutir essa história do Capelanes aí da prateleira, não é? Mas o Ancelotti falou sobre Neymar. Vamos ouvir? Ah lá, lógico. Bora, bebida. Cadê o Neymar? Neymar es disponible, trabajó bien esa semana, preparó bien el juego, puede jugar con otros jugadores. Todos estamos muy contentes que él está de vuelta, porque obviamente con a qualidade dele pode ajudar o time. Se, de fato, o Neymar entrar em campo, por quanto tempo ele pode jogar? Ele pode jogar, eu posso jogar 90 minutos caminhando. Ele pode jogar, está bem, trabalhou muito bem, treinou muito bem. Estou muito feliz com ele. Olha quem apareceu! Ele tá bronzeado. Todo mundo trabalhando desde as 11 da manhã. Ele chega só agora, porque ele é amigo de quem? Do NJ. E hoje, Ulisses, teremos NJ. Não sei por quanto tempo, mas é a expectativa. Boa tarde pra você. Oi, boy! Boa tarde, Renata Fã, nossos amigos aí do Jogo Aberto. Ô, Renata Fã, você entende, eu vou estar transmitindo hoje, eu vou até às 11, meia-noite, direto aqui, né? Começamos agora aqui, vamos lá que eu vou estar transmitindo o jogo na Rádio Bandeirantes em Nova Sintonia, 107.3 FM, tá bom? Importante, porque se você quer saber do gol antes, só sintonizar na Rádio Bandeirantes, que chega antes que todo mundo em 107.3 FM, a nova sintonia da Rádio Bandeirantes em São Paulo. Olha aqui, ó, o negócio é o seguinte, você entende, Renata, porque aonde o Capelano está chovendo e aonde eu sempre estou tem sol, entendeu? Então isso diz tudo sobre o que ele está levantando de polêmica aí. Entende? O Neymar é um cara que hoje a tendência é grande dele entrar com mais de 30 minutos de jogo do segundo tempo. Se cogitou até, eu já estava sabendo disso, do Neymar começar jogando. A condição física do Neymar não é ruim, não. A condição física dele é boa. Então se cogitou até ele começar jogando essa partida diante da seleção da Escócia. Mas certo é uma coisa, ele vai entrar realmente no segundo tempo, faltando aí uns 20, 30 minutos, e seria uma surpresa a presença dele, muito boa também, começando a partida, começando o jogo, né? O Ancelotti já deixou claro isso aí, ele tá vendo o Endrick de uma outra maneira. O Ryan era um jogador, Renato, que tá arrebentando nos treinos, faz gol de perna esquerda, perna direita, de cabeceio, só que ele sentiu a estreia dele na Copa do Mundo, é um jovem ainda, e isso é normal acontecer. E toda a seleção que estreia na Copa, com exceção das excepcionais, né, que tem grandes jogadores que estavam atuando no caso do Messi, aquela coisa toda, e do Mbappé, são seleções que começam a Copa meio que tremenda. É o início de uma Copa do Mundo, é uma competição incrível. Mas a informação que eu tenho é que o Neymar joga hoje sim. Não é a questão talvez vai entrar, não, que ele vai entrar. Bom, Ulisses deu aí a dica. Cogitou-se, pensou-se em Neymar desde o princípio do jogo. Doutor Marco Aurélio Cunha, aí eu acho que seria imprudente, não precisa, não é melhor sentir como vai estar rolando a partida, o quanto é necessário, depois coloca o Neymar lá tranquilo, alguns minutos, segundo tempo. Tem dois aspectos, né, Renata? Saindo para o jogo,
Ele tem talvez um pouco mais de percepção do que está acontecendo, vai ser forçado a jogar em alto nível e depois entrando no jogo, não sei, são duas opções. Eu já tive atletas que são absolutamente importantes, guardados para o final do jogo. E alguns também tão importantes, vamos decidir com ele e depois tira. Então tem essas duas hipóteses. Decido com o Neymar, ele faz lá o que tiver que fazer, faz o gol, faz as jogadas que ele sabe concluir e aí sai do jogo maravilhoso. Ou entra no final, às vezes o jogo mais pegado, mais duro, mais difícil, precisando do resultado, a exigência passa a ser maior. É um dilema. Eu, sinceramente, sair jogando e tirá-lo ou entrar no segundo tempo com o jogo ainda por definir. São situações bem difíceis. Faria o quê, doutor? Então eu vou citar acho que eu sairia com ele jogando. Eu também sairia com ele jogando, porque a perna pesada, cansada, entrar no segundo tempo. Ele não entra em campo há um mês, gente. Não. Tem um mês que ele não joga. Mas todo mundo começa assim, joga. Por que não pode começar jogando? Porque eu acho que ele precisa de alguns minutos para sentir. O ritmo de treino é diferente do de jogo. Você sabe melhor do que qualquer um aqui. Mas qual que é a diferença do cara sair jogando? Porque ele não vai jogar os 90, doutor. Então ele joga, decide o jogo. Mas você acha que ele vai jogar 60 minutos? Por que 45? Não? Eu acho que não. 45, eu acho que sim. Então eu vou dar um exemplo para vocês da Copa do Mundo. A Espanha começou a Copa empatando com o Cabo Verde e aí, quando ela viu que a coisa estava feia, ela lançou mão de um cara que estava se recuperando chamado Lamine Yamal. E o Nico Williams também, só os últimos 6 minutinhos ele jogou e estava 0-0 no placar. Aí na segunda partida, ela veio com o Lamine Yamal desde o início, resolveu no primeiro tempo contra a Arábia Saudita, fez o quê? Sacou o cara, já nem voltou para a segunda etapa. Então eu acho que o cuidado ele tem que ser com o departamento físico, com os médicos. Eu acho que o Neymar não precisa entrar numa fogueira se a Escócia for o nosso jogo mais difícil e o resto. Então eu acho que tem que ir com calma. Não sei se começar ou não, eu entendo o aspecto de começar, mas eu deixaria ver a partida, como é que ela rola, como é que ela se desenvolve, para daí colocar o Neymar. Até porque tem um aspecto tático, né? Onde ele vai entrar, o Neymar joga em qualquer lugar. O Rafinha tá fora. Mas é que o Rafinha é o cara da direita. O Neymar não vai fazer o Rafinha já estava treinando com o grupo, já estava no mesmo esquema dos outros. O Neymar voltando de lesão, isso com certeza, até o Ancelotti falou um pouco sobre isso da posição. Ele tem que entender que não dá para ele ser aquele Neymar que vai buscar a bola na defesa, que vai pro ataque. É diferente, né? O Neymar que... Eu espero ver o Neymar muito mais perto do gol para justamente decidir o jogo. Ele consegue fazer essa função de então ele deve entrar no lugar do Cunha, né? Mas eu não entraria titular, Rê. Na minha opinião, é mais importante ter o Neymar no segundo tempo do que no começo do jogo, ainda mais voltando de lesão. Eu vejo dessa forma, nesse jogo pelo menos. E ter um Neymar principalmente na fase 16avos, na segunda fase. 100%. Everton, qual é a sua opinião? Começa como titular, se puder, ou entra no segundo tempo, Neymar? Coloca no início para tentar resolver ou deixa o adversário cansar, estuda bem o jogo para ver o que e onde ele pode entrar para ajudar de uma melhor forma. Eu acho que vai ficar para o segundo tempo. Acho que vai com um time mais intenso, mais liso fisicamente, e aí, dependendo do que acontecer e dependendo da necessidade, ele entra no segundo tempo. E aí tem mais uma dúvida. Ele entra no segundo tempo para começar a ganhar ritmo, ou se o Brasil resolver o jogo a ponto de não precisar, mantém ainda a estrutura de treinamentos e tal, para ele voltar quando a gente partir para a próxima fase. Um monte de dúvidas complicadas. Eu, se fosse opinar, eu optaria pelo Neymar no segundo tempo. Depois de ver tudo que aconteceu e tal, dependendo da necessidade, eu colocaria no segundo tempo, já com o adversário um pouco mais cansado, mesmo tendo mais substituições para fazer, eu optaria pelo Neymar no segundo tempo. Não sabe se foi um alívio ou não, mas acho que para o ambiente da seleção ganhar do Haiti 3-0 foi bem bacana, não tomou gols. Então, aproveitando essa ascensão da seleção, talvez ele deva continuar o plano que ele já vinha praticando para daí, se precisar mesmo. E se não precisar, melhor ainda, porque o Neymar entra com menos responsabilidade, mais solto. Mas eu colocaria no segundo tempo, a minha opinião. Renata, eu também teria mais cuidado com o Neymar, porque não adianta agora você querer arriscar também, né? Eu acho que o mais importante de tudo foi o processo que foi colocado para ele e ele está cumprindo a risca isso aí. Está à disposição agora do Ancelotti. Eu também deixaria ele no banco, colocaria ele só no segundo tempo, jogar uns 15, 20 minutos, dependendo como está a partida, porque é um jogador que pode sim fazer a diferença na próxima fase. Então não adianta você, né, na minha visão, você colocar ele agora, desde o início, eu acho que o que você ia ganhar com relação à parte física? Vai ganhar na técnica, vai ganhar no toque diferencial dele. Mas só que aí, como que vai estar a Escócia? A gente vai saber como vai estar a Escócia também, como vai estar marcando.
Então, eu colocaria ele só no segundo tempo. Cicinho, dá para acreditar que ele não joga desde aquela partida contra o Coritiba num domingo pela manhã e que depois disso já enfrentamos Panamá, Egito, já começamos a Copa e agora é que temos o Neymar? Exatamente, essa é a análise que tem que fazer, né, Renato? O atleta, quando ele sai de férias, aí ele pega 30 dias, depois ele precisa de uma pré-temporada para entrar num ritmo de poder competir. E o Neymar ficou por mais de um mês parado sem jogar, então assim, treinando, não é uma pré-temporada e ele vai ter que se adaptar ao decorrer da partida. Então assim, eu também não entraria com ele, até porque o Brasil não está desesperado para jogar contra a Escócia. Então, assim, o Neymar... Você precisa... Se fosse uma decisão, assim... Exatamente. Aí você pode dar um tiro no escuro. Mas o Neymar, ele precisa ser preservado e colocar no momento o quê? O time estando bem, coloca ele para sentir o jogo ganho para o Brasil, você dá minutagem para ele. Então, não adianta queimar a cartada, porque esperou até agora. Para que já lançar ele de início? Pois é, e Capelanes, você o que faria se você não tinha tido? Tendo o Neymar à disposição, jogaria com ele desde o princípio ou esperaria a segunda etapa? Esperaria, Rê. Esperaria, justamente, concordo com tudo que vocês falaram. Me surpreende o doutor Marco Aurélio Cunha, que eu tanto amo. O doutor que é a favor da ciência, é um cientista. Fala que não tem nada a ver, pode jogar, começar o jogo e tal. Não, o cara tá mais de mês parado, tá voltando agora, não fez nem aquela transição que se esperava, sabe? Longeva. Ele tá voltando aí na pressa porque precisa, porque daqui a pouco acaba a Copa do Mundo e a última Copa do Mundo dele. Eu até, viu, eu não quero causar polêmica no programa, eu tô tão leve hoje, tô tão feliz aqui na Times Square. Eu ia colocar minha anteninha, mas aí essa anteninha ela serviria para todo mundo da bancada da pachecada aí. Porque é uma contradição, estamos falando do Neymar aqui, é bem verdade, tá? O foco é o Neymar. Mas, ao mesmo tempo que os Neymarzetes querem o Neymar, eles mesmos trouxeram informação que o Neymar vai jogar como falso 9. Se eles querem tanto o Neymar como falso 9, então eles têm que parar de pedir o Endrick como titular. Porque eles querem o Endrick, põe o Endrick, põe o Endrick. Mas os Neymarzetes querem o Neymar jogando, o Neymar vai jogar na vaga do Endrick. Então, respondendo a sua pergunta, eu não colocaria o Neymar porque a discussão é, o Endrick tem que ou não tem que ser titular? O foco é no Endrick, não no Neymar. Viu, seus Neymarzetes? Olha, Capelanes, você é impressionante. Eu fico só ouvindo aqui pensando. O Capelanes, ele supera, ele vai por caminhos que ninguém imagina. De onde que saem as coisas? O GPS dele é o mais doido do planeta. Não, mas o mais doido do planeta eu acho que é o Ronaldo. Não sei. Hoje eu tô de boa. Ronaldo e Capela é uma parada duríssima. Hoje ele tá calmo. O Capela tá se superando, eu tô de boa. Agora, pra cair a língua do caramelo no chão, imagina no segundo tempo entrando o Endrick e o Neymar. Esqueceu que tem 5 trocas, né? Agora ela pro YouTube. Olha! Ulissa, aquela curiosidade com você também. Quem você escolheria para jogar no lugar do Rafinha? Entre 3 atacantes ali que estão sendo cotados, o Ryan, o Luiz Henrique, Martinelli, ou até um jogador no meio-campo. Qual seria a sua opção? A minha opção, Renata, seria o Luiz Henrique para jogar ali. Acho que o Luiz Henrique, muita gente fala para entrar, o Luiz Henrique é bom para o segundo tempo. Eu vejo diferente, dá o jogo para ele começar. Eu acho que vai entrar o Ryan, tá? Até o Martinelli foi sondado, como você bem citou, mas acho que vai entrar o Ryan. Agora, o que mais me chama a atenção é a incoerência do Capelanes, cara. Em falar que o Neymar teve um processo acelerado de recuperação. Em nenhum momento teve processo nenhum acelerado de recuperação. Entendeu? Tanto é que tá pronto para o jogo, como foi prometido pelo departamento médico da CBF. Foi cuidado, foi tratado, treinava mesmo com a lesão, não ficou parado com a perna esticada para cima. Entendeu? É que essa questão do Capelanes ser anti-brasileiro, torcer pra Argentina, ser o nosso caramelo, as pessoas dão muito mais atenção pra coisa ruim do que pra coisa boa. Onde eu ando tem sol, Renata. Aonde ele anda tem chuva. Passo pra ele lá, direito de resposta. E aí, Capela? O cara tem que trabalhar na previsão do tempo aqui, esse antílope. Aonde tem chuva aqui, antílope? Aonde tem chuva? Daqui a pouco eu sei o que vai acontecer aí em Miami. Tá sol aí, vai ter um eclipse que você chegou. Vai ter um eclipse, vai subir o sol. Ah, não quero falar com ele, vai dormir, vai, peraí. Olha, eu acho que o Capelanes equilibrou as ações aí, hein? Ô, Cicinho, mas... Não equilibrou nada, ele precisa...
Ele precisa ser massageado, Capelani. Se qualquer coisinha errada, ele fica de mau humor. Deixa eu só falar uma coisa pra você. O cara parece que ele tá dentro do departamento médico da seleção. Parece que ele concentra com o Neymar. Parece que ele concentra com a seleção. Tá dando um monte de bico aí. Pegar, Neymarzete! É o doutor NJ, foi bem. Voltamos. Que briga. Cena, pode seguir o papo. Brasil de um lado, Escócia de outro. Renata, você tá melhor que muitos treinadores aí. Você fez esquema tático ali nesse campinho, é impressionante. Agora, o que a gente espera realmente é a atitude da seleção brasileira, né, para que a gente possa vencer, convencer também, porque é um momento importante da competição, é um momento onde você passa de fase e também os outros adversários começam a te respeitar mais. Então, tomara que o Brasil possa entrar com coragem e sair com a vitória. Se o Marquinhos tiver essa personalidade, você não erra uma bola, Marquinhos. Você será o capitão dos sonhos da seleção. Aliás, tem um problema que muita gente está considerando, que é a questão dos cartões. Porque se ninguém tomar cartão no jogo contra a Escócia, vai estar livre e leve e solto, sem cartões para a próxima fase. Então, poupar ou não poupar? E aí, Ancelotti? Não pensamos a outra coisa que jogar um bom jogo e ganhar o jogo com a melhor escalação possível. Então, eu mesmo vou para os jogadores na frente. Temos a ideia clara de quem vai reemplaçar Rafinha e não pensamos cartão. Temos que jogar um jogo completo. Semana passada o senhor falou que são detalhes que dividem a escalação de um ou de outro jogador. A substituição do Rafinha está muito claramente por esse detalhe. O fato de ter que alargar o campo pela direita é um desses detalhes? É um desses detalhes, obviamente sim. Eu acho que Ryan, quando entrou no lugar de Rafinha, fez um bom jogo. Ryan tem muito potencial neste aspecto. Pero tem outros jogadores que tu pode adaptar ao sistema, mas se precisamos amplitude no campo, Ryan pode fazer este papel. Cicinho, o seguinte, o que fazer? É um dilema, né? Porque a gente precisa desses jogadores, claro, principalmente o Casemiro, porque é um titular, o Douglas a mesma coisa, o Ibanha está no banco, mas sempre é legal zerar cartões, até para jogar com mais tranquilidade, poder dar aquela chegada no adversário. Exatamente. Há que ter uma cautela, né? Os jogadores que têm cartão amarelo têm que ter essa cautela. A gente sabe que o adversário favorece esse jogo de muito contato, por ser uma equipe que marca muito forte, mas assim, não dá para você abrir mão nesse momento do Casemiro, por exemplo, que é um dos líderes da equipe. Não fez uma boa estreia, mas no segundo jogo assumiu ali o meio-campo, comandou. Então é só você ter tranquilidade. São jogadores experientes também, que vai saber o momento. E para você não tomar cartão num jogo como esse, é fazer o resultado já de início. É ir para cima com jogadas individuais, Vinícius Júnior. E quem jogar do lado direito ali, o Matheus Cunha aparecendo na oportunidade, assim como foi no jogo contra o Haiti, converter em gols, aí você dá tranquilidade. Aí o treinador também tem essa possibilidade de Não dá para tirar o pé também, não. Não vai tirar o pé. Não vai tirar. É Copa do Mundo. E assim, você tem 26 jogadores lá, todos estão aptos a jogar. Não é que... porque o Casemiro, que você não vai ter um substituto para Casemiro. Isso que eu ia falar, zero problema. Tem o Fabinho, que jogou bem, né? Não, mas não é nem o Casemiro o foco principal, na minha opinião, é o Douglas Santos, que vem sendo um dos melhores jogadores da seleção na Copa nos 2 jogos. Ele foi muito bem. Não, o segundo tempo contra o Haiti, achei que ele foi bem. Até avançou, até deu uma direita. Mas é um cara pouco citado, fez 2 grandes partidas. As 2 grandes partidas. O Alexandre também dá bem todo o recado. Eu acho que se fosse um cara com um pouco mais de mídia, estaria todo mundo falando dele. O lateral tem que ter regularidade. Ele é regular, ele cumpriu a função dele perfeitamente. Então, a regularidade, às vezes, é muito melhor do que um cara que fica dando chapéu. É que, doutor, quem já teve Cafu, Roberto Carlos, esquece Branco, sarrafo, ela pesou não vou nem descer tanto, né? Cicinho. E a gente tem Cicinho. Nós temos Cicinho. Mas é verdade, é que as laterais, elas sempre foram emblemáticas da seleção brasileira. Sempre foram 2 posições, tanto na direita quanto na esquerda, de jogadores destacados. E agora a gente vê zagueiros, jogadores que ficam ali na contenção, esperando. É só isso. É só isso, Sgarbi. Mas, enfim, o cartão, eu acho uma coisa que ele tem que pensar assim. Claro, com certeza, Rê. Até porque o próximo jogo, esses 2 jogadores podem ser essenciais, né? No quesito defensivo, ou Holanda ou Japão, a princípio, se o Brasil passar
em primeiro no grupo ou em segundo. Então, são jogadores essenciais. Mas é isso, ninguém esperava muito do Douglas Santos. Vamos falar a verdade? É verdade. Isso é fato. Isso cara, é ele fez 2 grandes partidas. Assim, jogadores que jogaram bem nas duas, Douglas Santos, Vini, Bruno Guimarães, são esses 3 caras, na minha opinião. Agora, pela entrevista dele, vamos usar a melhor escalação possível, não me preocupo com isso. Tá difícil de ler as entrevistas dele, né? Porque ele fala uma coisa e aí depois no campo ele escala tudo diferente. Mas pelo que ele disse, eu acho que ele não vai se preocupar, não. Ele vai com os caras. Vai com Quando o Martinelli deu a entrevista, porque o Igor Thiago deu a entrevista e virou titular. Aí o Martinelli deu a entrevista e eu já pensei, será que vai ser titular? Então. Vamos ver, né? Tudo pode acontecer. Agora, gente, tudo pode acontecer mesmo. Porque tem pessoas sérias, sisudas, tem gente assim, não é que não perde a linha, mas tem gente que revela alguma coisa que não conhecíamos. Todo mundo admira a postura do Dunga, nosso capitão em 94, 98, estava lá também. E o Dunga fez uma dancinha, quem diria? Não é o Dunga! Não acredito. É verdade. Olha lá. Primera vez en la historia que suene Die Die en español aquí en Telemundo, bailado por estos cracks, leyendas del fútbol. A ver. Espérate, escucha. El calor se ve la más que abajo, guys. Vai, doutor, sobe aí, doutor. Vai, doutor. Essa eu faço também, ó. Aqui, ó. Vai, doutor. Esse é o Chapolin. Cicinho! Não! Só falta ser o Dunga, não deu tempo de voltar, né? A coisa é melhor que o Dunga. Nossa, vamos aquecer, gente! Olha! Alisson e Ederson, gente! Ai, a minha duplinha! O Everton tem que aparecer Os favoritos do Ronaldão. Não. Ô, Ronaldo, vem me dar um abraço. Parabéns, vocês acertaram o placar. Acertaram o placar de Brasil e Haiti. Entrosamento de E aí, pra hoje, tá tudo garantido, Alisson? Confiança lá em cima. Eu acho que Você viu falar, você viu, né? O Robertson, capitão lá da Escócia, dizendo que você é o melhor goleiro do mundo. Com razão, ele mentiu. Lógico que não mentiu. Ele é o melhor goleiro do seu concorrente, hein, Ederson? Vamos lá, vamos sentar. Vamos entrar, gente. Ô, Ronaldão, não me dá um abraço. Eu já tenho foto, não quero cupim, não. Olha, o Sgarbi, gentil. Esse é o cara associado, né, Chico? Boa tarde. Olha, tá tudo meio Tá chateado com a gente, Ronaldão? Pra ficar tudo igual do tamanho aí. Eu escuto você, eu grito com a defesa, eu não tomo gol e você fica chateado. Com o Beiravande do Irã do que com o Alisson. Eu quero saber se o Everton Guimarães está preocupado com o gol hoje. Você acha que o Alisson vai estar tranquilo, de boa, para jogar contra a Escócia? E quero seu palpite também, porque você é o nosso oráculo, Everton Guimarães. Não sou a zebra da Copa, Renata, jamais serei. 3-1 para nós. Ponto final. Agora, esse 1 aí vai ser um gol por acidente. O Alisson é muito pouco respeitado e valorizado aqui no país e é um goleiraço, muito pouco respeitado. Como outros grandes jogadores que nós temos na seleção, que são muito pouco respeitados. O Alisson puxa a fila, lamentavelmente. Mas hoje ele vai fechar o gol, a gente vai bater os caras por 3-1, a gente vai classificar em primeiro e chupa, Capelani! Eita! Mas eu acho que a direta e indireta foi pro Ronaldão, hein? Eu não tava nem E aí, o Everton hoje, ele tá preciso. Se fosse na minha época, nem seguraria a luva, que senão escorregava da mão. YouTube, cadê você? Vamos! Bora. Sgarbi, você no meio do Alisson. Ó, e tem presente pro aniversariante do dia. Cicinho, que está completando 34 anos. YouTube, estamos aqui agora com exclusividade. Que é a Rona. Rona, você está... Calma, Rona. Tô esperando só da meia uma hora. Tem ainda 13 minutos, hein? Segura a onda. Em algum lugar do mundo já tá de olho. Ô, doutor, peraí. Estão dizendo as más línguas que você e o Ronaldo hoje não vieram valorizando o Brasil, e sim outro personagem, né, Negrão? Quem é? Negão, nós somos assim, negão. Você tá... Legal, Isso é coisa da Renata. Isso é coisa da Renata. É certeza, velho. Cadê demais hoje? Olha o doutor, o pezinho, olha o pezinho. Vai, ele vai, piu, tudo bem. É só chutar, Diego. Capelanes, hoje temos o pintinho amarelinho aqui no programa. É só chutar, Diego. Já tá bêbado. O Capelanes Capelano de amarelo ainda. A peruca vai embora, hein?
Eu tô contra o vento, cara, e isso aqui é um problema, ó. Por falar em pintinho, ó, quando fica contra o vento, eu pareço um pintinho fora d'água, velho. A verdade é essa aí. Pintinho desse tamanho? É um avestruz. Mas você tá num vento chique, não é? Da Times Square, não tem jeito. Esses merchan depois aí. Ô, gente, eu queria só dar uma rápida sublinhada, rápida. Eu tô com um band-aid no dedo que eu cortei fazendo carne, mas não tem problema. Eu queria falar só uma parada rápida aqui pra vocês. De novo, pessoal, acho que o Brasil ele tem uma impressão que eu tô azedo, que eu torço contra. Eu sou torcedor de tese, que nem o Everton fala. Eu não sou. Aqui está um brasileiro. Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. E eu quero o Brasil Hexa. Eu tô botando fé que vai ter espaço aqui para mais uma estrelinha no peito. O meu ponto de vista é o seguinte: o Brasil vai ganhar hoje. A minha preocupação, Renata, é na próxima segunda-feira, quando o Brasil for jogar independentemente do adversário, como o Brasil ganhou fácil do Haiti, porque é o Haiti. Não sei, não, porque se o Brasil ficar em segundo, não joga segunda-feira também? Não sei, eu só segui primeiro, eu só vi primeiro, eu já sou otimista. Eu só fui pro lado primeiro. Eu tô olhando só o lado pessimista, porque é o que vai acontecer. E aí eu tenho que ouvir o Sgarbin, é o maior pacheco. Ele enche esse peitão magrelo dele e fala assim: ai, porque o Douglas Santos jogou muito contra o Haiti. Ai, porque jogou muito contra Marrocos. Pessoal, eu faço uma pergunta pra vocês todos aí. Qual foi o lance de jogada de linha de fundo do Douglas nessas duas partidas? É um lateral que joga como zagueiro. Ele só fica marcando, não tem oportunidade para atacar, para cruzar. Não joga. Mas aí não é instrução do treinador? Não é o Ancelotti que pede pra ele, porque ele fez isso no segundo tempo do jogo contra o Haiti. O Ancelotti é fraco. E tava sem televisão, acho, nos Estados Unidos, porque tem duas jogadas dele. Tiraram até o Capelanes, viu, do telão. Muito bom. O que você quer falar com o Ulisses Sgarbi? Com o Ulisses aí. Eu queria perguntar se ele cabe nessa piscina aí. Será que ele vai dar um mergulhinho lá? Você vai dar um mergulho depois, Ulisses? Pra relaxar antes do jogo? O show. Calma. Que hora que é o show? Cabe sim. Calma. E não cabe sozinho, dá pra vir mais gente, viu, Chico? Pode vir mais gente. Que é isso? Aqui, o negócio é o seguinte. Foi aberta a festa aqui, ó. Vocês estão dando tanta moral pro Capelanes, cara. O Capelanes foi ver o desembarque da seleção brasileira, deu um dilúvio em New Jersey, o avião não conseguiu decolar. O cara é um puta pé frio, torce pra Argentina, o Caramelo. Outra coisa que eu vou falar pra vocês aqui, não tem essa. O Douglas Santos, o Capelanes, deixa eu falar uma coisa pra você. O Vini tá toda hora aberto na esquerda, escancarado, não tem espaço pro Douglas Santos. Ele vai fazer 1-2 pra deixar o Vini em condição, isso é esquema tático que você não conhece nada. O Vini em condição pra entrar na área ou pra cruzar essa bola, pra bater gol. Pachecão, então ele vai no não limite fala do 1 contra 2, no 1-2, O Vini Júnior domina a bola, tem 2, 3 em cima e não tem um cara pra ajudar na lateral esquerda que o Douglas Santos não sobe pra atacar. Vai dormir, Pacheco. Vai no seu habitat natural aí. Vai, estão brigando. Se a gente fosse comparar as seleções da Copa com os times daqui, as comparações, mas não vamos falar disso, né? Quando o pente do jogo aberto para o nosso aniversariante Cicinho, Cícero João, é pra você. Menino lindo. Fala, Cicinho, tudo bem? Queria te desejar os parabéns, muitas felicidades. Que Deus continue te abençoando aí. Fala, Ci. Velhinho, 46 anos. Passando para te desejar feliz aniversário, que Deus continue te iluminando, te abençoando, fazendo você esse ser humano fantástico, excepcional. Eu te amo, viu, irmão? Fica com Deus aí. Um beijo no seu coração. Valeu, Ci. Tudo bem, não? Um abraço, te desejar muitas felicidades, tá ficando cada vez mais velho. Meu garoto, te desejo o melhor sempre, lindo. Que Deus te abençoe, te ilumine, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Anão de jardim, eu tô aqui mandando esse vídeo pra você, no dia tão especial da tua vida, tá bom? Um beijo enorme pra você, desfruta com a família, muito bom você ter um amigo. Cuidar de você durante muito tempo, por isso que você é esse homem maravilhoso, meu garoto. Que você desfrute muito, você merece. Um beijo. Tá inchado. Só falta o Zezé. Essa é a melhor. Parabéns, tio Bono Bono. Você é muito especial. Eu tô te dando
Parabéns aqui, eu te amo. Valeu, Lu. É isso aí, mano. Parabéns, muita felicidade, sucesso aí e que Deus te abençoe sempre. Valeu. Tamo junto. Se precisar de nós, estamos aqui, né, Luca? Oi, amor, passando aqui para te desejar um feliz aniversário, com muita paz, muita alegria, muita prosperidade, muita saúde e que você continue sendo esse homem maravilhoso que você é. E você é um exemplo de homem, você é um exemplo de pai, você é um homem extraordinário. Eu sou muito feliz e muito sortuda de ter você ao meu lado como meu companheiro. Nós te amamos. Feliz aniversário. Oi, papai. Estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário cheio de amor, carinho e paz. E por sinal, também é meu aniversário, pois eu sou sua filha preferida. Te amo muito, que Deus te proteja e vai, Corinthians! Que Deus abençoe sua vida, continue sendo esse pai legal, lindo, carinhoso. Eu amo muito o Senhor e vai, Brasil! Papai, feliz aniversário, que Deus te ama, vai te colocar. Eu te entendo, irmão, vai por mim. É com você, Cici, é seu dia. É só amor pra você. Então, podia ter cortado esse final. Papai tá ensinando vocês tão bem. Tá vendo? Não pode se desviar daquilo que o papai tá falando. Mas, ó, agradecer o Jogo Aberto, agradecer você, a todos daqui da produção, quem fica por trás das câmeras, vocês grandes amigos, por esse carinho especial. Eu me sinto aqui em casa, né? Fui muito bem recebido e já é o segundo aniversário, né? Então, pouco tempo de Jogo Aberto, mas com carinho especial por cada um de vocês que se tornaram parte da família. E obrigado mesmo, que Deus continue abençoando. Vocês estão e sempre estarão, né, nas minhas orações, vão estar sempre porque eu tenho um carinho especial e o respeito por vocês é gigantesco. Amo todos vocês. Seja bem-vindo, Cicinho! Cicinho, parabéns. Você chegou aqui com bom humor, feliz, uma pessoa maravilhosa, um cara essencial ao futebol, essencial aqui no programa. E a gente aprendeu a ter amizade, a ter respeito e ter amor por você. Então, obrigado. Só coisas boas. E agora é hora do palpite! Ai, que coisa linda. Messi e Cicinho nasceram no mesmo dia, hein? O mundo é mais feliz com isso. Edu, vamos lá. Brasil e Escócia. Vou ser um pouquinho mais cauteloso. 1-0 Brasil. Pra você, Cicinho, aniversariante. Não é cautela não, isso é medo. Gente, hoje é 4-1 pro Brasil. O Brasil vai tomar um gol no fim, 4-1 Brasil. É isso. Chico Garcia. Também acho que o Brasil vai tomar um gol, mas aí eu tô com o Everton Guimarães. Vai ser 3-1 para o Brasil. Ronaldão. Rapaz, tô surpreso. A família do Cici tá todo mundo aqui, Cici. Vai Corinthians, vai Corinthians. Vai Corinthians! Brasil! 3-0. Oh. 3-0. Então o Alisson não toma gol hoje. Tô tentando, né? Doutor Marco Aurélio Cunha. Vai dar bom. Estamos iguais. Canarinhos, Brasil 3-0. E o Alisson não vai tomar gol. Não vai tomar gol. Olha, temos aqui um trio de Juvena, hein? Aqui. Eu vou falar antes, então, para deixá-los livres aqui. Eu vou de 2-0 Brasil. 2-0, tá bom. Alisson, tá tudo contigo, hein? Como presente pro Cicinho, vamos fechar o gol e 4-0 Brasil. Boa produção, hein? Isso aí. Eu queria saber se o Alisson de lá pensa assim também. E o Ederson, hein? Baita goleiro, hein? A bola não cai na pilha dos adversários, hein? Bora que sair. Vai ser 4-0 pro Brasil, né? Eita, vai de entrar no novo? segundo tempo e vai fazer um gol. Cara, vocês estão na mesma página, Alisson e Ederson. Estão entrosados. Antes do Sgarbi, que vai ficar pro fim, Capelanes e Ulisses. Ulisses, o placar que acertou Portugal, Ulisses, hein? Acertou. Opa. Só dar a bola pro Cristiano que ele resolvia. 3-0 pro Brasil. Alisson não toma gol. Neymar entra, faz gol e vai chorar na cama. É que é lugar quente, Capelanes. Ó, os dois jogos segunda-feira. Primeiro lugar, 2 da tarde e o segundo lugar às 10 da noite na próxima fase, Renata. Boa, Ulisses. Obrigada pela atualização. Perfeito. Capela, seu palpite.
Ixi, então vamos jogar às 10 da noite, é isso? Caramba. Bom, com a minha torcida, com o meu apoio, o Brasil vence 2-0 e Neymar faz gol de pênalti. Menino, nem neles! Olha! E você finaliza os palpites, ex-Gabi? Eu tô muito preocupado porque meu palpite é exatamente igual ao do Capelani. 2-0, igual gol de meu. pênalti. É verdade. Então eu tô feliz agora. Isso aí, ó. Parabéns, Cicinho! Vai, Brasil! Vai, Cicinho! Vai, Messi também, Messi, né? Sai, deixa o Messi. E o Neto tá chegando com os donos da bola. Uma boa tarde, um ótimo jogo pra seleção. Até amanhã, valeu!